aqui então para o tempinho, Bárbara? Um tempinho aqui. Bom, eu estava pensando sobre exercício, né? A gente estava falando sobre exercício aqui no programa e tem algo que a gente precisa exercitar também muito na nossa vida, que é a nossa fé. E aí, como adquirir músculo? Bom, você não vai adquirir músculo parado, sem fazer nenhum tipo de exercício, né? Seja isométrico, seja isotônico, seja qualquer tipo de exercício, musculação, pesado ou não, você precisa exercitar-se, você precisa mexer, você precisa trabalhar esse músculo, né? Como a gente aprendeu aqui, o isométrico você está fazendo força com o seu músculo mesmo sem mexê-lo, mas são exercícios. E a fé, a mesma coisa, a gente precisa exercitar a nossa fé. Lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse capítulo, esses versículos estão falando sobre a pregação do Evangelho, sobre que nós, os versículos anteriores e depois os posteriores, que nós devemos falar o Evangelho para as pessoas, nós devemos falar da verdade da palavra de Deus, falar de Jesus, falar o que a Bíblia diz, e essas pessoas, quanto mais ouvirem, mais vão recebendo fé. Tem gente que fala assim, mas eu não sei como ter fé, eu não sei como adquirir fé. Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. E aí as circunstâncias vão acontecendo na nossa vida para que a gente exercite a nossa fé. Porque para que você quer ter fé? Primeiro, a gente está falando aqui especificamente sobre a fé em Jesus, sobre a fé em Deus, sobre a fé no poder dele, em como Deus é poderoso para nos salvar, né, para mudar a nossa vida, como crer que Jesus realmente veio, morreu na cruz no nosso lugar e ele ressuscitou, ele é vivo. E também a fé que você lê no capítulo 11 de Hebreus, a fé que foi exercitada pelos heróis da fé, os chamados heróis da fé, todos aqueles da Bíblia que você conhece, que fizeram grandes coisas e que tiveram atitudes marcantes na história, essa fé que a palavra de Deus diz que nós temos que ter. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. É a fé, e a Hebreus 1 diz o quê? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não vê. Então eu só posso saber e ter a certeza de que eu vou vencer essa situação, de que eu vou chegar lá, de que eu vou receber a minha salvação e o meu galardão quando estiver no céu, pela fé. Porque se eu estou vendo, se eu estou pegando em algo, eu não preciso de fé. Eu estou vendo, está aos meus olhos. Agora, se é algo que eu não vejo, mas eu tenho certeza, isso é fé. E para que essa fé aumente, eu preciso exercitar essa fé. Ou seja, eu preciso todos os dias da minha vida, nós estamos vivendo um momento tão difícil de crise no país, se Deus quiser, estamos começando a ver uma pontinha aí em alguns setores da economia, melhorando bem lentamente. Cremos que o ano que vem, 2019, né? Isso pelos prognósticos da economia. E a gente pode fazer o quê? O que a gente precisa mais ainda? Exercitar a nossa fé. Ou seja, Deus, eu estou sem emprego. Eu não estou vendo aos meus olhos aqui nenhuma perspectiva, mas pela minha fé, eu tenho certeza que eu vou ainda terminar esse ano com algo diferente na minha vida. É você não ver, não é, o chão, mas você pisa assim mesmo, não é assim? A gente sabe de muitas histórias. Pedro, quando falou assim, Jesus, eu quero encontrar com você. Jesus tinha andado sobre as águas, estava lá no final do mar da Galileia, né? E aí, os discípulos estavam no barco e Pedro falou assim, eu quero encontrar com você aí, Jesus. Jesus falou, vem então. E ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas, pela fé. Porque tanto que quando ele começou a pensar assim, gente, o que está acontecendo comigo? Eu estou andando em cima de uma água. Ele começou o quê? A afundar. Porque antes ele estava crendo no sobrenatural. A fé, ela vai sempre nos remeter a algo que nós não podemos fazer, que nós não somos capazes de fazer, mas que Deus pode fazer. Sempre nos leva a pensar, a esperar e a ter a certeza de que algo vindo de Deus vai acontecer. Então, quando seus recursos todos acabam, quando você tem recursos, você tem condições, você mesmo pode resolver o problema. Agora, quando não tem mais jeito, é só Deus.
Você tem que exercitar a sua fé e crer realmente que Ele fará, porque o sobrenatural, o milagre, aquilo que você não dá conta de fazer, só Ele dá, e Ele pode. E aí você precisa crer de todo o seu coração de que Ele vai fazer aquilo que você não pode, que você não consegue, mas que você precisa e que Ele tem para você. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.